Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai dar início, né, às nossas aulas sobre cordados, né? Então, nós vamos falar sobre alguns grupos que são bastante comuns, né, para vocês. Dentro do grupo dos cordados estão incluídos os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, né? E aí, assim, para a gente abordar os cordados, existe uma série de conceitos que, obviamente, vários deles vocês já estudaram, vocês já trabalharam em disciplina, outras disciplinas de zoologia, né? Alguns conceitos, eles precisam ser recapitulados, isso é normal a gente esquecer com o tempo, né? Mas alguns conceitos, eles precisam ser melhor trabalhados, né? Sejam conceitos novos ou conceitos que já foram estudados por vocês, né? Então, eu queria, na verdade, que a gente possa bater um papo, conversar, né? E que a gente possa tirar algumas dúvidas, né? Alguns erros de interpretação que, porventura, tenham ficado em alguns desses conceitos, né? Então, acontece demais, mesmo o aluno que está no meio, no final do curso, ele tem um raciocínio um pouco equivocado sobre alguns pontos, né? Então, quando ele chega no grupo dos cordados, seja cordados 1, cordados 2, né? Esse conteúdo ele é dividido de forma didática, né? Então por isso que a gente põe como cordados 1 e 2. Existe várias interpretações equivocadas por parte do alunado de que ele vem estudando a zoologia e parece que ele está seguindo uma linha evolutiva, né, onde ele parte do animal mais basal, vocês estudam esponjas, quinidários e tal, e parece que essa linha de raciocínio culmina nos mamíferos, como se fosse o final da escala. Na verdade, a coisa não é assim, né? Então, notório para vocês, é bem claro, né, bem evidente o fato de que a vida teve uma origem única, né, e que a partir daí houveram eventos de especiação, né, ao longo de todo o processo evolutivo e várias linhagens surgiram, cada uma delas seguiu o seu caminho evolutivo diferente, né? Mas o fato de vocês, ao longo dos anos, estarem trabalhando a disciplina de zoologia, vendo cada vez mais o avanço de grupos taxonômicos apresentando estruturas mais complexas, leva muito vocês a um raciocínio, muitas das vezes equivocado, né? De que, legal, a gente tá no grupo dos cordados e a gente, quando chegar no grupo dos mamíferos, a gente chegou na etapa final, né? Como se fosse o ápice do processo evolutivo, né? Na verdade, a coisa não é assim. Então, vocês têm que imaginar que vocês estão diante de uma árvore desfolhada, né? Uma árvore seca, ela tem um tronco e conecta todos os ramos da copa, né? E vocês, desde o primeiro dia de aula da zoologia, né, de invertebrados, vocês estão seguindo várias etapas, na verdade, vários desses ramos, né? O ramo dos porífera, o ramo dos quinidária, o ramo dos plateumintos, o ramo dos nemátoda, o ramo dos molusca, dos equinodermata, né, das aves, dos mamíferos. Então, cada um tem uma história evolutiva diferente. Obviamente, existe toda uma conexão, né? Alguns táxons são mais conectados do que outros no tempo evolutivo, no tempo mais próximo. Outros são conectados num tempo mais antigo, né? Não tão recente, dentro de uma escala geológica, né, evolutiva. Então, o que vocês têm que ter em mente, primeiro, é que
vocês não estão seguindo um único percurso ao longo de todo o conteúdo de zoologia. Vocês estão seguindo vários percursos diferentes, como se vocês estivessem explorando os ramos terminais de uma grande árvore seca, né? Isso é uma analogia que eu estou fazendo, mas na verdade a árvore que vocês estão vendo é uma árvore filogenética, é um cladograma da vida, né? Da zoologia, dos metazoa. Tá ok? E dentro dos cordados, a gente pode agrupar todos eles num grande ramo, um dos grandes ramos terminais, né, dessa árvore filogenética, mas essa árvore também ela se ramifica. Ela se ramifica em vários outros sub-ramos, né, ou subconjuntos, ramos menores, né, dentro de um galho maior. E aí você tem os grupos dos peixes, em um desses pequenos ramos terminais, né, ou grande, como queira interpretar, né, o grupo dos anfíbios, dos répteis, das aves e mamíferos, cada um com sua história evolutiva diferente, né. Obviamente, o raciocínio permanece o mesmo, alguns desses grupos têm proximidade maior do que outros, então os ramos terminais estão mais próximos um do outro, e alguns outros ramos estão um pouco mais distantes. Mas todos eles fazem parte de um grande galho evolutivo que a gente dá o nome de cordado. Tá? Então, assim, o que vocês têm que tomar cuidado é não fazer uma interpretação equivocada, né? Seja dentro da zoologia, seja em outros ramos da vida, né? Esse raciocínio vale para os aspectos evolutivos de plantas, de fungos, né? De bactérias, enfim. Essa história de filogenética, essa relação de parentesco, onde alguns têm mais proximidade evolutiva do que com outros táxons, isso aí vale para qualquer grupo vivo, né? Tá bom? Essa linha de raciocínio que eu estou querendo desmistificar, porque eu tenho certeza que tem alguns alunos que ainda têm, por incrível que pareça, ainda tem, então a gente tem que ler bastante para poder não se formar e passar informação equivocada para os futuros alunos de vocês, né? É que essa linha equivocada de raciocínio, de que a gente vem seguindo uma tendência evolutiva até culminar nos cordados, e dentro dos cordados até culminar nos mamíferos, né? Ela vem muito do advento de vocês acharem que a evolução ela sempre tende a aumento de complexidade estrutural, né? E isso não necessariamente é verdade, né? Então a evolução é um processo de ajuste, né, ao longo de várias gerações, tá? E hoje em dia a gente encontra animais extremamente simples, muito antigos. Os mais antigos são estruturalmente mais simples, isso aí é fato, mas eles continuam vivendo muito bem, obrigado, né? Então, a tendência do aumento de complexidade, ela não é necessariamente uma regra, né? Não é isso que a evolução prega nos animais, mas sim um ajuste, né? Existem animais que têm uma flexibilidade fenotípica e genotípica maior, então eles toleram o mesmo fenótipo, a mesma forma corporal, né, ao longo de sucessivas mudanças ambientais de longo prazo, né, mudanças geológicas, uma escala geológica, na verdade, né, que a Terra sofreu, e eles não mudam muito o padrão corporal, né? A gente tem vários exemplos, né, desde quando surgiram. Por exemplo, o escorpião, obviamente, já foi marinho, já teve um tamanho muito maior, mas a forma do corpo não mudou muito. Tubarões também, tá? Alguns exemplos de peixes do grupo dos peixes nadadeiras lobadas. São animais que desde quando, das suas primeiras irradiações, mudou muito pouco. Então eles têm uma flexibilidade fenotípica muito grande para tolerar essas mudanças que moldam todo o processo evolutivo. Outros animais não, eles tendem a sucessivas gerações adquirirem ou perderem caracteres muito rapidamente, né? Por que eu estou falando isso, gente?
Existem vários exemplos, inúmeros exemplos de animais que, durante o processo evolutivo, eles não tendem a adquirir estruturas cada vez mais complexas, mas, pelo contrário, eles tendem a perder estruturas mais complexas, né? Então, dentro dos cordados, eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, né, cobra, né, serpente. Esses animais não apresentam patas, né? Existem espécies que, se você dissecar, você ainda vê como é que se diz? Um resquício, um remanescente ósseo, né, nos membros posteriores. Mas se você não dissecar, você não vai ver, tá? A maioria você nem tem. Então, perna é uma estrutura muito complexa, né? Apêndice locomotor é uma estrutura muito complexa, mas que nesses animais foi perdido, né? Se você for entender a história evolutiva das cobras, né, esses animais descenderam de animais que tinham patas, né? Uma linhagem de lagarto que evoluiu num ambiente provavelmente muito arbustivo, né? Existem teorias, vocês podem se aprofundar por conta própria, mas eles derivaram de animais que apresentavam 4 membros locomotores, tá? Assim como todo e qualquer tetrápoda, né? Ou seja, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, as cobras, elas não têm membros locomotores, mas elas descenderam de animais que tinham. Então, perder uma estrutura complexa como essa parece dar a impressão de que vai de encontro a esse raciocínio equivocado, de que a evolução ela prega sempre um aumento de complexidade estrutural. Então, isso é um grande exemplo para vocês. Então, a gente tem outros, nessa mesma linha de raciocínio, alguns lagartos que perderam patas, lagartos ápodas, não são cobras, são lagartos, né? As anfisbena, que são répteis que são fossoriais, ou seja, cavam tocas, buracos no chão, né? O pessoal chama de cobra cega, né? Na verdade não é nem cobra e também não é cega, enxerga pouco, mas não é cega, tá? Então são animais também que descenderam de ancestrais que tinham 4 patas, os que perderam. Existem anfíbios ápodas, né? Ápoda quer dizer que não apresenta membro locomotor, tá? Então existem as chamadas cecílias ou gimnofiona, que são parentes dos anura, parentes dos sapos, rãs e pererecas, parentes das salamandras, mas a gimnofiona também não apresenta apêndice locomotor, né? E outro exemplo, se você for investigar, né, for convidado a investigar a fauna cavernícola, né, fauna de animais que vivem em cavernas, mas que não saem para o ambiente externo, né, eles nasceram, cresceram, se desenvolveram, reproduziram, morreram em ambiente escuro, ou seja, ao longo de milhares de gerações, vários animais têm esse estilo de vida, né, onde a luz não faz sentido, né, e a gente tem exemplo de peixes cavernícolas, camarões cavernícolas, lacraias cavernícolas, professor, morcego cavernícola também, mas o morcego sai para comer e volta, né, ele usa como abrigo, mas eu estou falando, na verdade, de animais que passam todo o tempo de vida na caverna. Então, existe uma tendência muito grande desses animais, desculpa, perder uma série de caracteres extremamente complexos, porque não faz sentido ter, né? Então, tem animais que a percepção visual, né, capacidade de enxergar, ela foi selecionada negativamente ao longo do tempo, porque são animais que vivem no ambiente escuro. Então, outros sentidos podem fazer a compensação, né? Funcionam melhor no ambiente escuro do que a acuidade visual, né? Então, alguns perderam completamente, outros têm uma visão muito rudimentar, tá? Muito rudimentar. Existem animais que utilizam, por exemplo, barbilhões, que pode substituir a capacidade visual, né? Por exemplo, peixes e
camarões que vivem, camarão de água doce, né? Que vive em ambiente cavernícola, pode tatear o chão e ter uma sensibilidade melhor do que manter um órgão que gasta muita energia, com uma visão não funcional, né? Ou seja, sem funcionar, porque não tem luz. Tá? Então, e perder o olho ao longo do processo evolutivo é uma tendência não ao aumento de complexidade, pelo contrário, é tornar o corpo mais simples, obviamente desenvolvendo outros órgãos dos sentidos, ou aperfeiçoando outros órgãos dos sentidos, mas é uma tendência que vai de encontro contrário a esse raciocínio equivocado que eu quero desmistificar para vocês. Tá? Uma outra característica nesse tipo de ambiente também é a coloração. Né? Você tem uma série de animais que vivem em ambiente cavernícola que não tem, descendem de animais que têm um padrão de coloração fora do ambiente cavernícola, descendem de animais que vivem fora da caverna, né? Mas dentro da caverna são espécies que manter a coloração não faz sentido, né? É um gasto de energia à toa. Então foi selecionado negativamente. Então a gente tem exemplos de animais que são totalmente desprovidos de cor, tá? Dentro do ambiente escuro. Se você for observar animais que são fossoriais também, eles têm uma tendência a ter uma coloração muito unificada. Eu citei exemplo de anfisbena, gimnofiona, algumas são esbranquiçadas, né? Outras têm uma coloração um pouco acinzentada, parecida com solo, né? E no ambiente de caverna você encontra camarões de água doce transparente, praticamente transparente, peixes sem coloração nenhuma, né? E vários outros animais também que têm um desenvolvimento, uma locomoção terrestre, né? Ou semiaquática no ambiente cavernícola que não. Né? Então, assim, para finalizar esse raciocínio, eu vou dar mais um exemplo. Tá? Os animais que são endoparasitas, né? Vermes endoparasitas. Então, esse conceito de verme, ele não é um conceito que unifica um grupo como um todo que tem um ancestral em comum. É o que a gente chama de um grupo não monofilético. Tá? Verme é um grupo formado por vários animais de diferentes filos, filo de nemátoda, filo de plateuminto, até filo anélida, né, mas que tem um padrão corporal muito parecido. Né? Se a gente pegar, por exemplo, os anélidos, os nemátoda e os plateumintos que são parasitas, né, a gente sabe que tem vários que não são, os dois grupos, mas eles convergiram para uma forma de vida muito, uma conformação corporal, né, uma morfologia muito parecida. Então, novamente, animais que vivem parasitando o interior de outros animais, são chamados endoparasitas, eles tendem a uma simplicidade corporal muito grande. Tá? Por quê? Eles vivem num ambiente escuro, recebem os nutrientes da forma mais simples possível, né? Geralmente fluidos corporais, então eles não precisam de um aparato muito complexo para poder absorver esse tipo de alimentação. Não são animais que se locomovem a longas distâncias, porque fica muito restrito, um ambiente muito restrito. Né? A gente sabe que a gente tem uma fauna não só de bactérias, mas composta por outros animais, né? De estrutura simples. E quando a gente fala de desenvolvimento de parasita, por exemplo, intestinal, a gente fala de abrigar animais de forma corporal muito simples, tá? Então, isso não quer dizer que os parentes próximos necessariamente eles tenham as mesmas características que eles. Tá? Animais de vida livre podem ter uma acuidade visual melhor do que um animal que vive parasitando o interior do corpo de outro animal, né? Mesmo que eles sejam da mesma família, né? Ou de grupos taxonômicos muito próximos. Tá? Então, assim, eu citei aqui alguns exemplos de que não necessariamente a evolução tende a um aumento de complexidade estrutural. Então, em resumo, eu queria que vocês compreendessem cordados, né, o grupo dos cordados,
não como um gradiente que culmina nos mamíferos, tá certo? Não é assim, não é assim, tá? Quando a gente entra dentro dos primatas, a qual nós pertencemos, essa linha de raciocínio parece que continua, a linha de raciocínio equivocada, né? Eu canso de escutar alunos perguntando se outros primatas podem também, talvez o primata mais próximo dos humanos podem também evoluir para um grau de inteligência, esse vai ser uma tendência desses animais. Eu respondo da mesma forma, né? Dentro do clado, né? Do agrupamento primates, né? Que é o termo técnico, dentro do grupo dos primatas, a gente tem várias ramificações também, né? Nós somos uma delas, né? Outros primatas próximos têm suas ramificações diferentes, sua história evolutiva caminha, né, pegando outro percurso, e todo e qualquer primata vai seguir o seu percurso de forma independente, tá? Novamente, sempre mentalizem a imagem de uma árvore desfolhada, seca, mas em pé, e quando a gente estiver falando de um agrupamento taxonômico, vocês podem estar imaginando que ele está em alguma dessas pontas aí, tá? E o ápice dessas pontas, desses galhos, podem ser as espécies, né? E aí você teria uma árvore extremamente ramificada, tá bom? As videoaulas nossas, elas vão ser fragmentadas, né, para facilitar até o armazenamento desses dados no sistema, tá? Então, eu vou continuar esse assunto na próxima videoaula, ok? Vou finalizar aqui a gravação.